Bem, pessoal, então eu vou explicar agora a vocês de maneira resumida, porque o propósito não é esgotar o tema, é apenas fornecer noções gerais. Como é que se dá o procedimento de registro do título? O procedimento de registro do título ele está regulamentado de maneira muito detalhada pela Lei de Registro de Imóveis a partir do artigo 182 e seguintes. Desses artigos 182 e seguintes, nos interessa especialmente os artigos 198 e seguintes, até o artigo 205, 198 a 205. Esses artigos eu recomendo que vocês deem uma lida mais pormenorizada depois da aula. Bem, vamos lá. Então, como é que funciona? O interessado no registro de um título o apresenta no cartório de registro de imóveis da circunscrição imobiliária onde está situado o imóvel a ser registrado. Por exemplo, aqui em Santos, se eu adquirir um apartamento na ponta da praia, eu procuro o cartório de registro de imóveis, o segundo cartório de registro de imóveis da comarca de Santos, com o meu contrato, com a minha escritura de compra e venda, por meio da qual eu adquiri o bem, dou entrada no cartório. Esse título, no momento em que ele entra no cartório, ele recebe um número de pré-notação, que equivale a um número de protocolo. Deu entrada no protocolo, o apresentante sai com um número, que é o chamado número de pré-notação do título. Esse número, nós veremos, será de grande relevância. Bem, o título deu entrada no cartório, vai ser remetido diretamente ao oficial, ao tabelião, que vai realizar aquele exame quanto à presença dos requisitos formais exigidos pela legislação para o registro. Se porventura, examinando o título, o oficial entende que estão satisfeitos todos os requisitos legais, automaticamente ele promove o registro desse título. E a partir daquele momento, quem apresentou o título torna-se titular do direito real sobre a coisa, dono do bem. A controvérsia, os problemas poderão surgir caso, ao realizar esse exame de regularidade formal do título, o oficial do registro conclua que aquele documento não reúne condições de ser registrado. Por exemplo, no título existe a informação de que o vendedor é solteiro. Entretanto, quando o oficial vai examinar o registro anterior ao título que está sendo apresentado para o novo registro, ele nota que há uma informação de que o vendedor não é solteiro, mas sim casado. Ora, se o vendedor é casado e não solteiro, ele não poderia alienar o imóvel sem a participação da esposa no contrato. Esse já é um motivo para não ser possível o registro. Porque, segundo informações constantes do próprio cartório, o imóvel não tem apenas um dono, e sim 2 donos, porque consta que o sujeito que figura como alienante no título a ser registrado é casado, informação que não consta do contrato. É um motivo para
devolver o título ao apresentante. E toda vez que o oficial devolve o título ao apresentante, ele deve emitir a chamada nota de devolução. Ele deve explicar de maneira escrita a quem apresentou o título o motivo pelo qual não cabe registro. Nesse caso, ele devolveria dizendo título que não passível de registro em função de divergência existente na qualificação do vendedor. E aí a parte tem condições de eventualmente suprir essa falha, caso se trate pura e simplesmente de um erro material, ou eventualmente procurar, no nosso exemplo, o vendedor e solicitar ele, pedir a ele explicações. Como assim? Você se declarou solteiro aqui e no registro consta que você é casado com a fulana? Enfim, aí é o apresentante que vai ter que se virar para corrigir. Com a nota de devolução explicando o motivo da ausência do registro, o alienante, o apresentante do título, terá 30 dias contados lá daquele protocolo inicial para providenciar a supressão da falha que impede o registro e reapresentar o título. Se vamos imaginar que o motivo da devolução do título não seja essa questão do estado civil do vendedor, mas o adquirente descumpriu uma exigência legal que prevê, e isso em quase todos os municípios se aplica, que o registro depende da comprovação do recolhimento do ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. O sujeito apresentou o título, mas esqueceu de apresentar a guia do recolhimento do ITBI. E a ausência do recolhimento do ITBI impede o registro por lei. E aí o oficial vai lá, devolve a notinha de devolução, dizendo, olha, título que não pode ser registrado em função do não recolhimento do ITBI. Essa falha é fácil de ser suprida. Basta o sujeito ir até a repartição municipal, imprimir a guia referente ao ITBI, posteriormente se dirigir ao banco, recolher o imposto e reapresentar o título. Agora notem, ele tem 30 dias, no caso de devolução, 30 dias para, contados do protocolo, da prenotação, para satisfazer a exigência feita pelo oficial. Sem com isso perder a preferência no registro. Se ele atender aquilo que o oficial determinou no prazo de 30 dias contados da prenotação, ele não perde a preferência. Como assim preferência? Imagine uma situação em que um vendedor muito esperto vende o mesmo imóvel através de escritura pública celebrada em cartórios diferentes para duas pessoas. Ele consegue engendrar uma fraude em que ele, em cartórios de notas diferentes, sem o conhecimento dos envolvidos, são celebradas escrituras vendendo o mesmo imóvel para duas pessoas diferentes. Como vocês sabem, a propriedade só se transmite com o registro do título. E qual dessas escrituras é que vai ser registrada? Em princípio, aquela que for apresentada primeiro. Então, se uma escritura deu entrada no dia 10 e outra no dia 12, primeiro vai ser examinada a escritura que deu entrada no dia 10. Ainda que a data constante da escritura, do contrato, seja posterior à data constante do segundo título. Percebe? Então, é muito importante que, tão logo seja feita a aquisição de um imóvel,
o proprietário, o adquirente se dirige automaticamente ao registro de imóveis para consumar o registro. Porque de repente o sujeito faz o negócio, recebe as chaves e pensa, daqui a um mês eu procuro o cartório e faço o registro, daqui a 2 meses, está tranquilo. Tá, pode até estar tranquilo, mas se porventura o vendedor for um sujeito não muito bem intencionado, quem sabe ele não pode estar negociando com 2 pessoas ao mesmo tempo, quem sabe ele não pode ter outorgado 2 escrituras, e é aquela pessoa que for primeiro ao cartório de registro de imóveis requerer o registro da sua escritura vai ter preferência em relação ao que apresentar depois. A preferência se estabelece a partir do momento em que existe a prenotação. E se porventura o título for devolvido com alguma exigência feita pelo oficial, há ainda a possibilidade dessa exigência ser suprida dentro de 30 dias contados da prenotação, sem que isso retire a preferência no registro do título. Agora, se o sujeito deixar transcorrer o prazo de 30 dias contados da prenotação sem atender à exigência feita pelo oficial, a prenotação vai ser cancelada e se houver outro título referente ao mesmo imóvel a ser registrado, ele passará a ter a preferência. Por isso é muito importante cumprir aquilo que o oficial exigir dentro do prazo de 30 dias contados da prenotação. Aí alguns podem estar se perguntando, mas escuta, e se eu não concordar com a exigência feita pelo oficial? Se eu entender que o oficial está fazendo uma exigência abusiva, contrária à lei, eu tenho algum meio de submeter essa questão ao Poder Judiciário e exigir o registro, independentemente do cumprimento daquilo que ele está me exigindo, aquilo que ele está me pedindo? Sim. Caso o apresentante do título discorde da exigência feita pelo oficial, ele poderá requerer nesse prazo aí de 30 dias contados da prenotação que o oficial solicite a instauração de dúvida registrária. O nome é esse, dúvida registrária. Então, se porventura houver discordância do apresentante quanto à exigência feita pelo oficial, o apresentante, nesse prazo de 30 dias contados da prenotação, poderá requerer ao oficial que suscite dúvida perante o juiz corregedor do registro de imóveis. E aqui cabe uma observação. Todo cartório extrajudicial de registro público, seja registro civil, protesto, notas, registro de imóveis, tem um juiz corregedor, responsável por avaliar e corrigir eventuais falhas, eventuais abusos cometidos pelo responsável pelo cartório, que é o tabelião ou oficial. Discordando, então, da exigência, cabe ao apresentante, nesse prazo de 30 dias contados da prenotação, se dirigir ao cartório e solicitar ao oficial que suscite dúvida registrária ao juiz corregedor. Artigo 198, caput. Havendo exigência a ser satisfeita, 198, caput da Lei de Registros Públicos. Havendo exigência a ser satisfeita, o oficial indicá-la por escrito. Não se conformando o apresentante com a exigência do oficial, ou não a podendo satisfazer, será o título a seu requerimento e com declaração de dúvida remetido ao juízo competente para dirimi-la, observado o seguinte. E aí nós vamos tratar no próximo vídeo desse procedimento de dúvida.